Bora mergulhar em uma das histórias mais famosas e, vamos combinar, mais estranhas já escritas. A Metamorfose de Franz Kafka. Se prepara para entrar num mundo onde a realidade dá uma bela de uma distorcida e o cotidiano vira um verdadeiro pesadelo. A gente vai explorar junto as camadas dessa obra que é um marco da literatura. Olha só para isso. A gente já sente o clima da história só de olhar para a capa, né? Ela já prepara a gente para esse mundo que é ao mesmo tempo familiar, mas também muito esquisito. É um aviso de que o nosso lar, o lugar onde a gente deveria se sentir seguro, pode se tornar o palco do nosso maior isolamento. E pronto. Com essa frase, que é uma das aberturas mais famosas da literatura, Kafka simplesmente nos joga no meio do absurdo. Não tem preparo, não tem explicação, nada. Gregor Samsa, um cara comum, com uma vida comum, acorda um dia e não é mais humano. É justamente a forma banal como isso acontece que dá o tom de toda a história. E aqui tá a grande sacada, o que é realmente genial. O terror da história não tá só na transformação física do Gregor. Tá nesse contraste que é quase cômico entre o corpo de monstro e a mente dele, que continua presinha nas preocupações mais banais do dia a dia. E esse slide aqui resume tudo perfeitamente. De um lado você tem a realidade grotesca do corpo novo dele. Uma carapaça dura, um monte de perninhas se mexendo sem parar. E do outro lado, a mente dele continua fixada no trabalho. Se vai perder o trem, se o chefe vai ficar bravo, na dívida dos pais. É esse choque entre o absurdo e o mundano que mostra o quanto a vida moderna pode nos desumanizar. Isso aqui, gente, diz tudo sobre o Gregor. A identidade dele foi completamente engolida pela função de provedor da família. Para ele, o verdadeiro monstro não é ter um casco e antenas. A verdadeira monstruosidade é a ideia de se tornar inútil, de falhar com o trabalho e com a família. Até esse momento, o drama do Gregor era todo interno, né? Só que agora o mundo lá fora está prestes a derrubar a porta, literalmente. A pressão da família e do trabalho começa a se acumular do outro lado do quarto dele. A gente sente a tensão crescendo, é quase sufocante. Cada chamado, cada batida na porta é um passo a mais em direção ao desastre. Começa com a preocupação da mãe, depois vem a impaciência do pai e, por fim, a chegada do gerente, que é a autoridade máxima do mundo dele. O quarto do Gregor está virando uma prisão e o cerco está se fechando. No desespero, o Gregor tenta falar, tenta se explicar, mas a voz humana dele sumiu. O que sai é um som estranho, um som de animal que ninguém consegue entender. Para o gerente que está do outro lado da porta, essa é a prova final de que algo terrível aconteceu. A comunicação, que é a base da nossa humanidade, acabou de ser destruída para ele. O que vem a seguir é uma luta inacreditável do Gregor com aquele corpo novo e desajeitado para fazer uma coisa tão simples como girar a chave na fechadura usando a boca. É um esforço que é ao mesmo tempo heróico e patético. Ele só quer abrir a porta. E aí, a porta se abre. E o que eles veem é impensável. A realidade de todo mundo ali simplesmente se quebra em 1000 pedaços. O gerente fica apavorado, a mãe desmaia, mas é a reação do pai que sela o destino do Gregor. A tristeza inicial dele logo vira raiva, hostilidade. Acabou ali. E é aqui que mora a tragédia de verdade, sabe? Por dentro, ele ainda é o Gregor. Ele tenta acalmar todo mundo, explicar a situação com lógica. Mas por fora, ele é só um bicho monstruoso fazendo barulhos estranhos. A ponte entre a mente dele e o resto do mundo foi completamente demolida. Mas aquele choque inicial não dura nada. Rapidamente, o medo e a confusão se transformam em outra coisa, uma coisa bem mais sombria: violência. E quem assume o papel de agressor é o próprio pai do Gregor. Esse é o primeiro ataque físico. Veja bem, não há nenhuma tentativa de entender, de ajudar. O pai simplesmente usa a força bruta para empurrar o Gregor de volta para o quarto, como se ele não fosse o filho, mas uma praga que precisa ser contida. E a violência piora de um jeito que é até bizarro, de tão doméstico. Uma coisa tão comum, uma maçã, vira uma arma. Na fúria, o pai começa a atirar as maçãs nele, transformando a sala de casa num campo de batalha. Esse momento é devastador. Uma das maçãs não só machuca, mas fica presa nas costas dele, apodrecendo ali. Aquela ferida que nunca mais vai cicatrizar se torna um símbolo, um lembrete físico visível da rejeição do pai e do exílio dele dentro da própria casa. E é assim que começa a nova vida do Gregor. Ele deixa de ser filho, irmão, provedor. Ele passa a ser um prisioneiro no próprio quarto, um segredo vergonhoso da família,
um fardo que eles precisam administrar. A existência dele se resume a essa rotina triste. A irmã Gretchen ainda é a única ponte que ele tem com o mundo, mas ele tem tanta vergonha que se esconde dela. O único consolo é espiar a família de longe, pela fresta da porta, o que só serve para lembrar do mundo que ele perdeu para sempre. A transformação não é só por fora, ela atinge os instintos mais básicos dele. Como a gente vê aqui, ele passa a rejeitar a comida que ele amava, como leite fresco, e a preferir restos, coisas estragadas. É como se o próprio corpo dele estivesse rejeitando a humanidade que um dia ele teve. A metamorfose do Gregor acaba forçando uma metamorfose em toda a família. As pessoas que dependiam totalmente dele agora precisam trabalhar, e junto com o cansaço do trabalho vem o ressentimento. Ele não é mais visto como provedor, mas como a causa de todos os problemas, um peso que eles carregam cada dia com mais amargura. E até a compaixão da irmã, a Gretchen, tem limite. Cuidar do Gregor vira só mais uma tarefa pesada no dia dela. E aos poucos o quarto dele é abandonado, fica imundo. A sujeira do quarto é um espelho perfeito da decadência do amor e da compaixão que a família sentia por ele. E essa frase aqui resume a nova realidade. O Gregor não é mais alguém para ser amado ou cuidado. Ele virou um objeto de nojo que precisa ser tolerado. O amor foi embora e deu lugar a um dever, feito com má vontade. E mesmo essa tolerância já está por um fio. O que nos leva à pergunta final, a grande questão da história. O livro se chama A Metamorfose, claro. Mas talvez a transformação mais profunda, mais perturbadora, não seja a do corpo de Gregor num inseto. Talvez seja a transformação do amor e da compaixão da família dele em nojo e indiferença. No fim das contas, quem foi que mudou mais de verdade?